neste momento o Dr. Albert Caravaca para proferir algumas palavras. Alessandro, obrigado pela entrega do prêmio. Se eu imagino que é, minha filha vai adorar. Mas independente disso... Abre ele, né? Então o pessoal vai achar que é xing-ling, né? O problema é eu mexer nessas coisas, então... recém agora eu comprei um iPhone depois de 500 anos, como estava na promoção, né, o i3, ou então, na Serra lá no Rio Grande do Sul, você sabe que o jeito do pessoal lá já nasce com a mão fechada, então eu já fui para lá, já adaptei isso aí, então, mas independente desse aqui, que vai para mim é esse aqui. Então, cumprimentando a doutora Ana Cristina primeiro, o doutor Luiz Fernando e demais componentes na mesa, o doutor Marcelo da Silva Freitas, que, se vocês não sabem, o Dia Nacional da Ação Regressiva surgiu numa conversa num almoço, em fevereiro de 2009, perguntando, a gente tem que dar uma resposta para o INSS, né, no contencioso. E o que estava na moda ali era regressivo, a gente sentia que o pessoal estava um pouco parado e no almoço ali a gente definiu as metas, como é que ia ser. Então, os almoços ali com o Dr. Marcelo Silva lá em Brasília eram muito produtivos. O Dr. Léo, meu colega de futebol lá em Brasília, o Dr. Alessandro, colega de algumas empreitadas aí também em Brasília, que estavam na CGA, a doutora Márcia. Se eu pudesse, vou ser bem breve, 5 minutos mais, tá? Se eu pudesse pensar alguns dias extremamente felizes para mim na minha vida, com certeza seriam os dias do nascimento da minha filha e do meu filho. O dia que o Grêmio foi campeão mundial, é claro, né? O dia que eu fiquei sabendo que fui em primeiro lugar no concurso para auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E o dia de hoje que eu vou explicar mais adiante. Também, vocês estão pensando aí, pô, mas ele é procurador federal e não fala nada de ser procurador, né? É que justamente eu fui nomeado no dia do meu aniversário, então um dia duplamente feliz para mim. Então, são esses dias que eu poderia selecionar. Esse ano, em julho, eu estava editado para o concurso de juiz do trabalho do Rio Grande do Sul. Dei uma olhada no edital e pensei em fazer o concurso. Quando eu abri a CLT, eu pensei, se eu passar, o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar de ser procurador federal. Fechei CLT na mesma hora. Por quê? Porque eu gosto de ser procurador, me identifico com a carreira e eu ia estar fazendo um negócio que eu não ia... Podia ganhar mais, ter 60 dias de férias, mas não é o que eu gosto. Como a colega aqui leu no meu currículo, eu tive a sorte de ir na PGF, passar pela cobrança, passei pela atividade de fim de meta, atividade de fim da ANAC. Estou no contencioso previdenciário, para ninguém dizer que eu nunca passei pelo contencioso previdenciário. E também faço a consultoria de matéria MEI. E também já fiz sindicância. Então, passei por todas as áreas da PGF. E posso dizer que eu gosto da PGF também, porque eu vejo aqui como se fosse uma brigada do Exército. O Alessandro foi milico também, sabe o que eu estou falando. O pessoal do contencioso é como se fosse o pessoal da infantaria, né? O pessoal que vai para o pau, cara a cara, e até o pessoal do contencioso, quem foi do Exército, sabe que eles têm um padrão de comportamento parecido com o pessoal da infantaria, né? Você acha que são... Tem o pessoal que, tipo o Lucas, lá do serviço da divisão de benefícios, que é o pessoal da artilharia, que precisa uma bazuca para matar uma bomba, né? E tem o pessoal da retaguarda, da intendência, né? Que é o pessoal das PFEs,
tanto do INSS quanto das outras, e o pessoal da consultoria que fica municiando o pessoal do contencioso demais para estar lá no embate no dia a dia. E tem que ter um pessoal mais na retaguarda para pensar coisas mais além, questões mais estratégicas. Eu, no tempo que eu tive no evento lá, eu via algumas coisas interessantes e mais focadas na consultoria. E a consultoria, ela tem momentos em que a gente tem que apertar o botãozinho do acelera e tem momentos que a gente tem que apertar o freio, né? Lá no Inmetro era mais o do acelera, né? Então, em 2006, se deu um peitaço lá e publicou uma portaria de protesto. Protesto judicial. Quando chegou essa ideia na CGCOB lá, a gente comprou a ideia, levamos o Dr. Marcelo Siqueira, ele foi até a CNJ, defendeu a ideia do protesto, e ela vingou tanto que hoje os tribunais de justiça, tribunais regionais de trabalho e futuramente até a Justiça Federal vão começar a protestar. Alguns tribunais já estão protestando a sua sentença. Ou seja, a gente foi vitorioso não só na tese, mas a gente conseguiu convencer o outro de que a gente estava muito atrasado. A questão, adianta fazer todo aquele procedimento de constituição de crédito e chegar na hora não achar bem nenhum para piorar. Então, o protesto, ele tem a função de queimar o camarada na praça e arrecadar o quanto antes, né? O princípio da eficiência. Isso aí foi uma das alternativas que nós vimos lá. E outra, o Inmetro também transacionava as multas, né? Aplicava multa e transacionava. O IPF começou a bater o martelo lá em cima, não pode, não pode, não pode. E o Inmetro falava, mas em princípio da eficiência, se eu multar ele por R$1.000 e der um desconto de 50% e firmar um TAC, eu vou ter 500 pila na hora e ele vai ficar sabendo, se ele descumprir, eu vou cobrar o integral. Mas o IPF sempre falava que não dá. O que o Inmetro fez? Meteu um jacaré. MP 541, talvez seja uma das poucas autarquias no Brasil que pode transacionar, falando em multa, tá? E o caso aqui que deu ensejo a eu ganhar o prêmio, ele foi ao contrário, em vez de acelerar, eu tive que frear. A pergunta foi a seguinte: a gerência, podemos multar empresas que tumultuaram o processo de licitação do pregão? E se podemos, dá para a gente dar uma suspensão de 5 anos, né? O pedido de licitar por 5 anos? A primeira pergunta foi, não só pode como deve. Aí a segunda, a gente disse, não, para tu levar por 5 anos vai ter que fundamentar. Antes disso vai ter que dar prazo para se defender, vai ter que julgar. Uma coisa importante no excesso, vai ter que julgar. Depois vai ter que dar prazo para recurso, e o prazo para recurso tem que obedecer todos os parâmetros. E além disso, eu dei sorte de assistir uma palestra do Dr. Rodrigo, que tinha lá o passo a passo. Eu transcrevi o passo a passo no parecer também. E qual foi a minha surpresa quando voltou o processo de licitação, o processo de aplicação, cópia do processo de licitação com a aplicação, e estava lá, seguiram o passo a passo. E aplicaram a multa de 3% do valor do que seria contratado e me perguntaram se era razoável. Eu disse, olha, tu tem a margem de 0 a 10, tu deu 3, é razoável. Não queimando o cara, não inviabilizando a empresa, porque se tu queimaram por 5 anos, tu matou a empresa. Então, quando eu vi isso aí, eu senti que deu efeito, era o que eu queria e teve esse resultado. E acabei escrevendo o trabalho, achando que não era nada, mas por dever funcional e até com uma recompensa à unidade onde eu estou. E Caxias, lá nós temos uma pessoa que, embora cuide de mandado de segurança, é responsável pela consultoria da área FIM e da área MEI. E muda a chefia, saiu a doutora Fernanda, assumiu o doutor Rafael, vai chefia, vem chefia, e eles mantêm a estrutura. Sempre vai ter o pessoal do contencioso, mas vai ter alguém ali cuidando da área, dando atendimento não diário, mas assim que o gerente ligar, a gente tem que dar um respaldo para ele. Então, ganhou essa concepção de procuradoria. A gente sabe que no interior é muito difícil fazer essa divisão, mas lá em Caxias eles mantêm. E o bom é que lá, voltando àquela história do Exército, lá o pessoal do contencioso respeita
quem está na consultoria. Eles não questionam em nenhum momento que eu tenho menos divisão de processo no dígito, eles sabem que tem que ter alguém ali e eu respeito essa divisão. Então, eu recebo esse prêmio em meu nome, mas também em nome do Dr. Rafael, que é o nosso chefe, a doutora Fernanda me convidou para essa minha sessão de consultoria lá. E só para terminar, então, eu queria agradecer o colega que não está aqui, mas foi a pessoa que me abriu as portas em Brasília, que é o Dr. Adler, a minha esposa, que também é procuradora federal, que me incentiva nas coisas que eu faço, né? E só antes de terminar, então, me lembrei de um lance agora. Há 2 anos atrás, não sei se vocês se lembram, que teve um mini caos aéreo em agosto de 2010. A doutora Solange Vieira Paiva, que é uma das pessoas que era mais temida do Brasil, o pessoal lá na ANAC se pelava de medo quando ela chegava na agência, desculpa o palavreado, mas era isso aí mesmo. Tanto é que os analistas, os especialistas de regulação, quando ela chegava, eles, como se fosse um quartel, todo mundo sentava certinho, metia a mão na mesa, assim, ninguém falava nada. Quando deu o caos aéreo, tinha vários superintendentes, vários diretores, vários chefes disso, daquilo. Quem que ela chamou para ir com ela, para enfrentar a imprensa? Chamou uma procuradora. E ela tinha 27 anos naquela época, mas era a pessoa que dava o respaldo com firmeza para ela. Só, isso não pode, isso pode. E ela chamou a Ângela para enfrentar a imprensa com ela e dando respaldo para a nossa carreira. E aquilo ali eu achei bastante interessante, daí saiu no Jornal Nacional, um monte de coisa. Então a área de consultoria, se levada a sério, se levada a contento, se o gestor tem segurança no nosso trabalho, aí o trabalho flui tranquilamente. E finalmente queria dedicar também aos meus filhos, que são tudo para mim.